Há um instante em que o mundo parece suspenso. Nem som, nem movimento. Apenas um fio tênue de ar que entra e não volta mais. Nesse silêncio absoluto, algo se desprende. Algo invisível, mas mais real do que tudo que os olhos já viram. A alma, como um pássaro de luz, se ergue suavemente acima do corpo, olhando-o pela primeira vez de fora. Estranha e familiar ao mesmo tempo. A morte não é uma interrupção, é uma transição. O corpo, esse templo de carne e tempo, cumpriu sua função. Foi o instrumento por meio do qual a consciência pôde aprender, sofrer, amar, recordar. Mas quando o fio que o liga ao espírito se afrouxa, o que era denso se dissolve, e o que era invisível se revela. Rudolf Steiner dizia que, no momento da morte, o ser humano passa por uma expansão. A consciência, antes limitada pelo cérebro e pelos sentidos, se abre como uma flor ao sol do infinito. Tudo o que foi vivido, cada emoção, cada pensamento, cada gesto, tudo se torna imagem. O falecido contempla a sua própria vida como um grande panorama, uma tapeçaria de experiências tecidas pela vontade e pelo destino. Nesse primeiro instante o tempo perde o sentido. Dias e décadas se misturam como gotas de um mesmo rio. A alma não julga, apenas vê. E ver é compreender. O que antes parecia injusto ou sem sentido, agora se encaixa em uma geometria secreta. Cada dor ganha sua razão, cada encontro, seu propósito oculto. A morte, para quem a observa do outro lado, não é escuridão, é revelação. O corpo que antes limitava, agora se torna leve lembrança. A alma percebe o quanto a matéria é apenas véu, e o quanto o mundo físico é apenas a superfície de uma realidade muito mais vasta. Por alguns instantes, que podem parecer minutos ou séculos, ela permanece próxima ao corpo. Steiner descreve esse momento como o eco da vida terrena, quando o falecido ainda sente o apego às coisas, às pessoas, ao lar. Há uma suavidade, mas também um desconforto. Como uma ave que tenta bater asas, mas ainda sente o peso das últimas correntes da terra. Então, uma luz aparece. Não uma luz física, mas uma consciência maior. Um campo de inteligência que envolve tudo. Alguns a chamam de anjo da guarda, outros de o eu superior. Steiner via ali o início da travessia para o mundo espiritual, onde o ser começa a libertar-se das camadas inferiores do corpo sutil. É como despir-se de peles antigas, deixando para trás o peso da carne, o calor das paixões, o tumulto dos desejos. Cada camada deixada é uma lembrança purificada. O que era apego se transforma em compreensão. O que era medo se torna clareza. O que era dor se dissolve em paz. O ser humano, agora em sua essência anímica, contempla o mundo dos vivos com ternura. Não mais com saudade, mas com amor silencioso. Ele vê os que ficaram, chorando, rezando, tentando compreender. Mas da perspectiva da alma, o choro é apenas o eco do amor que ainda não entendeu que a separação é ilusão. Porque no plano espiritual, nada realmente se perde. Apenas muda de forma. Steiner dizia que logo após a morte, o indivíduo atravessa o que ele chamou de revivência da vida. Uma espécie de retrospectiva integral, onde tudo que foi sentido retorna, não como lembrança intelectual, mas como experiência viva. É um mergulho total naquilo que se foi. E é por isso que a alma percebe que não há pecado sem aprendizado, nem queda sem possibilidade de redenção. Cada ofensa que causou ela sente. Cada bondade que realizou ela vive novamente. Mas não há castigo, há apenas verdade. A verdade crua e luminosa de quem realmente fomos, sem máscaras, sem justificativas.
Nesse processo, a consciência se desprende completamente da ilusão do eu separado. Ela começa a entender que o eu terreno era apenas uma centelha de algo muito maior. O eu espiritual, eterno, que atravessa as vidas como quem atravessa estações. O corpo morre, mas o centro que o animava não pode morrer, porque nunca nasceu no tempo. A morte então se revela como um despertar. O que para os vivos parece fim, para a alma é começo. Ela atravessa um limiar, o umbral, como chamavam os antigos. Do outro lado, a luz não cega, revela. O espaço não é lugar, é estado. E nesse estado, o ser encontra os frutos do que semeou em vida. O amor se manifesta como presença radiante. O ódio, como sombra que pede cura. Tudo o que foi interior se torna exterior. Tudo o que estava oculto se torna visível. É nesse ponto que começa a verdadeira jornada da alma. A travessia pelas regiões sutis do mundo espiritual, que Steiner descreve como esferas da consciência, cada uma mais sutil e mais livre do que a anterior. Mas antes que o espírito siga, há um último olhar para trás. O olhar que abençoa a matéria que o acolheu, o corpo que o serviu, a terra que o sustentou. E nesse olhar, o ser humano compreende. Não existe morte. Apenas mudança de forma. Apenas continuidade. O coração que parou de bater ainda vibra em outra dimensão. A mente que silenciou se expande em sabedoria pura. E o amor, que parecia perdido, agora se revela como a substância do próprio universo. O silêncio da última respiração não é vazio. É o início de um canto que apenas o espírito pode ouvir. A alma atravessou o limiar. Atrás dela ficou o mundo das formas, o corpo, o tempo, o nome. Diante dela, um espaço sem fronteiras, tecido de luz e vibração. O domínio onde o invisível é a própria substância do real. Aqui, o ser já não se move como antes. Não há passos nem caminhos. Cada pensamento é deslocamento. Cada emoção, um novo horizonte. O espaço é consciência. E o tempo, um fluxo de percepções interiores. Rudolf Steiner descreve esse estado como o ingresso da alma nas esferas do mundo espiritual, regiões de consciência que coexistem com o mundo físico, mas que os sentidos humanos não podem perceber. Ele falava que o ser humano, ao deixar o corpo, atravessa primeiramente o mundo etérico, o campo de forças vitais que sustentava sua forma terrena. Nessa região, tudo o que foi vivido ainda vibra. Sons, cores, sentimentos, ecos sutis que ressoam por algum tempo antes de se dissolverem no grande oceano do éter. É nesse domínio que a alma experimenta a memória da terra. Ela percebe como cada pensamento, cada gesto, cada emoção deixou uma marca no tecido do mundo. Nada se perde, tudo permanece registrado, como notas em uma sinfonia cósmica. E nesse instante, ela compreende que a vida humana é um ato co-criativo com o universo. Cada palavra dita, cada intenção silenciosa, tudo participa da harmonia ou da dissonância do todo. Mas o éter é apenas o primeiro véu. Logo, o ser sente o chamado para seguir adiante, para o mundo astral, o domínio das forças da alma. Ali, o que antes eram pensamentos e desejos tornam-se paisagens. As emoções ganham forma, cor, densidade. O ódio se mostra como neblina escura, o amor como radiação dourada. Cada alma caminha por um cenário moldado por sua própria vibração interior. Não há juízes nem tribunais. O próprio ser é sua medida. Ele vê o reflexo de suas intenções, não para ser punido, mas para compreender o poder criador de sua vida interior. Steiner dizia que o mundo astral é uma escola, uma purificação. Ali, a alma aprende a libertar-se dos impulsos que aprendem a matéria, das paixões que obscurecem sua visão. É o tempo do desapego,
o intervalo entre a densidade e a liberdade. Muitos antigos chamaram essa travessia de purgatório, mas Steiner preferia chamá-la de catarse espiritual. Não é um castigo, é uma metamorfose. A alma se limpa de tudo o que não pertence à eternidade, como o ouro que passa pelo fogo para revelar sua pureza. Nesse plano, o ser encontra presenças, algumas familiares, fragmentos de consciências que compartilham da mesma vibração, outras, mais elevadas, inteligências luminosas, seres espirituais que guiam o processo evolutivo da humanidade. Steiner os chamava de hierarquias espirituais, anjos, arcanjos, arqueus, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Cada hierarquia é um degrau na escada da consciência divina, e cada uma delas coopera para o desenvolvimento da alma humana. O falecido sente sua presença não como figuras, mas como correntes de sabedoria viva. Eles não falam, ressoam, não ordenam, iluminam. E o ser, tocado por essas correntes, começa a recordar sua verdadeira origem. Ele percebe que não é um acidente da biologia, nem uma chama perdida no caos do cosmos. Ele é parte de um organismo espiritual vasto que pulsa através dos mundos. O corpo físico foi apenas uma veste, o eu superior, o tecelão que habita acima do tempo. À medida que avança, a alma adentra o que Steiner chamava de Devachan, o céu em seu sentido oculto. Não é um lugar, mas um estado de harmonia cósmica, onde a consciência começa a participar das forças criadoras do universo. Aqui, tudo é som e cor espirituais. Cada vibração é uma ideia viva, cada forma, um pensamento divino em manifestação. No Devachan, o ser reencontra a essência das leis que regem a existência. Ele vê como cada vida é um capítulo de uma grande história, e como todas as almas estão interligadas por fios invisíveis de aprendizado mútuo. Ele percebe que não há acaso, que cada encontro, cada perda, cada dor, faz parte de uma arquitetura sublime de evolução. Nesse estado, o amor se torna sabedoria. O sentimento se converte em visão. O eu inferior, que viveu preso às dualidades, começa a dissolver-se na percepção do eu maior, aquele que nunca nasceu e nunca morrerá. Steiner dizia que é nesse ponto que a alma começa a compreender as leis do karma, não como punição, mas como equilíbrio, como música divina que busca sempre retornar à harmonia. O karma é o eco do amor em processo de aprendizado. E ao compreender isso, o ser humano se vê diante da mais profunda liberdade, a de escolher o que será no próximo ciclo. Ali, no silêncio entre duas vidas, a alma repousa em contemplação. Ela revisa os frutos de sua jornada, observa o que foi aprendido e o que ainda precisa ser experienciado. Não há pressa. O tempo aqui não é linear. O espírito aguarda até que o chamado da terra ressoe novamente, até que o mundo físico ofereça as condições necessárias para seu próximo aprendizado. Nesse momento, os seres superiores, que Steiner descreveu como guias espirituais, auxiliam na escolha das circunstâncias do renascimento. Nada é arbitrário. O novo corpo, a nova família, as novas provas, tudo é parte de um desenho kármico que busca restaurar a harmonia interior. A alma não volta por castigo, mas por amor. Amor à evolução, amor à terra, amor ao próprio mistério de existir. E enquanto o espírito repousa nas regiões de luz, o universo prepara sua nova morada. Uma nova infância o aguarda, um novo esquecimento. Por quê? Para que a sabedoria seja vivida de novo, é preciso mergulhar na matéria, na densidade do esquecimento. Somente assim o espírito pode transformar o invisível em experiência. O ciclo prossegue.
Vida e morte são apenas as duas faces de um mesmo movimento respiratório do cosmos. Quando morremos, inspiramos o infinito. Quando nascemos, expiramos no mundo. E o universo respira conosco, incessantemente, amorosamente, há um instante no qual o silêncio do espírito começa a se mover. Depois do repouso nas regiões da luz, uma vibração suave desperta, como a maré que retorna à praia depois de um longo respiro do oceano. A alma sente novamente o chamado da terra. Não é um som, nem uma voz. É um magnetismo profundo, uma atração antiga, uma promessa de continuidade. Pois tudo no universo é ritmo, e o ritmo da vida é o eterno retorno. Rudolf Steiner dizia que, após a purificação e o aprendizado nos mundos espirituais, a alma começa a participar da preparação de sua nova existência. Não é um retorno cego, mas um ato consciente de amor e equilíbrio. Aqueles que a guiam, seres de sabedoria superior, mostram-lhe as correntes kármicas ainda em movimento, os fios que precisam ser tecidos, os laços que devem ser reencontrados, as experiências que aguardam amadurecimento. Cada vida é uma página escrita com o fogo do destino e a tinta da liberdade. Nada é imposto, tudo é compreendido. A alma escolhe o que precisa viver, não o que deseja. Ela se aproxima da terra como quem retorna a uma escola sagrada, sabendo que ali, entre a dor e a alegria, a eternidade se tornará concreta. Antes de renascer, o espírito contempla o que Steiner chamava de o mapa do vir a ser. Nele estão as condições do novo corpo, a linhagem familiar, o país, o tempo. Tudo o que formará o cenário de aprendizado. É um instante de profunda lucidez. A alma vê as possibilidades diante de si como um artista diante da tela em branco. Mas quando o primeiro traço é feito, quando o nascimento começa a ser preparado, um véu começa a descer. O esquecimento é o dom e o mistério da encarnação. Sem ele, o peso das lembranças seria insuportável. A alma mergulha na carne como quem mergulha em um rio escuro, sabendo que, ao atravessá-lo, perderá de vista a margem da qual partiu. Mas a correnteza é segura. Ela é guiada pelas forças do espírito. Steiner dizia que nesse processo, a alma atrai os elementos necessários para formar seu novo corpo. As forças etéricas se organizam, o campo vital começa a pulsar, e pouco a pouco, o espírito se adensa, tornando-se vida, célula, respiração. Cada etapa do desenvolvimento embrionário é um eco do cosmos. A formação do coração, dos olhos, do cérebro, tudo repete em miniatura os grandes mistérios da criação. Quando o corpo está pronto para receber, o espírito se ancora. E nesse exato instante, entre o não ser e o ser, a alma torna-se novamente humano. O primeiro choro de um recém-nascido é o som do espírito recordando a eternidade. Mas a lembrança se apaga rapidamente, pois o mundo exige esquecimento para que o aprendizado possa começar de novo. A infância, então, é o tempo do reencantamento. Os olhos que veem o mundo pela primeira vez ainda carregam o brilho do outro lado. O riso da criança é puro porque ainda não se esqueceu totalmente da luz, mas aos poucos, à medida que cresce, o véu se torna mais espesso e o ser mergulha plenamente na matéria, no peso das formas, na densidade do cotidiano, nas ilusões do ego. Ainda assim, algo permanece. Mesmo nos adultos mais endurecidos, há uma centelha que recorda, uma saudade indefinida do infinito. Um chamado silencioso que ecoa nas madrugadas, nas pausas entre pensamentos, no instante em que o olhar se perde e o coração se abre sem motivo. Esse chamado é o eco do espírito sussurrando: Tu vieste da luz, e à luz retornarás. A cada existência,
A alma tece novos fios de experiência. Aprende a amar mais profundamente, a compreender com mais serenidade, a reconhecer o sagrado em cada gesto simples. E assim, pouco a pouco, ela vai lembrando-se de si mesma, até que um dia, em um futuro distante, não haverá mais esquecimento, porque a matéria terá sido totalmente iluminada pela consciência. A morte então deixará de ser uma fronteira e se tornará apenas uma respiração. O nascimento, apenas um novo passo no mesmo caminho de luz. Steiner via toda a jornada humana como um grande ciclo de metamorfoses. A alma desce à terra para aprender, morre para compreender, retorna para amar de novo com mais sabedoria. E nesse movimento incessante, o cosmos inteiro evolui com ela, porque cada despertar humano é também um despertar do universo. Cada consciência que se ilumina faz brilhar um novo ponto de luz na teia do todo. Somos as estrelas do espírito, acesas lentamente pela experiência. No fim, compreender a morte é compreender a vida. Saber que nada se perde é libertar-se do medo. Perceber que o amor é a substância de tudo é reencontrar o próprio centro. A alma que retorna à Terra traz em si o eco de mundos invisíveis. E mesmo que os olhos mortais não recordem, o coração sabe. Ele carrega a assinatura do Eterno. Assim, quando contemplamos o nascer de uma criança, devemos lembrar: ali não nasce apenas um corpo, ali retorna um universo inteiro. E quando olhamos para o corpo que parte, devemos saber: ali não termina uma vida, ali começa um novo amanhecer. Porque entre a morte e o renascimento, há apenas o intervalo do amor em silêncio.